Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra, bem desafiadora, mas muito necessária. Poneurologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky. É uma análise que tenta entender a natureza do mal na política e principalmente como é que ele chega lá, no poder. Vamos começar com aquela pergunta que com certeza já passou pela cabeça de muita gente, talvez até séculos, né? Por quê? Por que pessoas que parecem super normais, inteligentes, acabam apoiando, às vezes até com unhas e dentes, governos que são claramente cruéis, destrutivos? É uma questão que incomoda. E é exatamente essa a pergunta que o livro tenta responder. E é aqui que a coisa fica interessante. A resposta, segundo a obra, talvez não esteja na moral ou mesmo na ideologia que a gente costuma debater. Lobachevsky propõe um campo de estudo completamente novo, um que ele mesmo ajudou a criar, e que nasceu, das piores circunstâncias possíveis. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte: a gente começa com essa pergunta que incomoda, depois vamos entender a origem da ponerologia, entramos na anatomia do mal que o autor propõe, vamos definir o que é uma patocracia, vemos como a sociedade responde a isso e, por fim, a ideia de usar a própria ciência como uma defesa contra o mal. Para a gente entender essa teoria, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, e não é uma viagem fácil. Estamos na Polônia, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um regime totalitário. Foi lá que um grupo de cientistas, escondido, correndo um risco de vida gigantesco, começou a estudar o governo que os controlava. Mas o olhar deles não era político, era um olhar da psicopatologia. Olha só que forte essa descrição que o Lobachevsky faz da atmosfera daquela época. Ele dizia que eles sentiam que algo estranho tinha invadido nossas mentes e algo valioso estava se esvaindo. Era essa sensação de um apagamento psicológico, sabe? E era isso que eles precisavam entender urgentemente. E a história, para esse conhecimento chegar até a gente, é uma verdadeira saga. A pesquisa começou secreta nos anos 50. Já nos anos 60, a repressão aumentou. Pesquisadores foram presos. Nos anos 70, o próprio Lobachevsky teve que queimar o primeiro manuscrito para não ser pego pela polícia secreta. Uma segunda versão foi enviada ao Vaticano e se perdeu. Foi só em 1984 que ele, como último sobrevivente daquele grupo original, conseguiu finalmente publicar a versão final do livro. Então, para analisar algo tão complexo, Lobachevsky percebeu que precisava de ferramentas novas. E a primeira delas foi criar uma linguagem, um vocabulário científico para descrever os mecanismos do mal, mas sem julgamento moral, sabe? Com um foco quase clínico, de diagnóstico. Para começar, o nome ponerologia. Vem do grego poneros, que quer dizer mal. Segundo o autor, é basicamente o estudo das causas do mal, mas olhando especificamente para como fatores patológicos, ou seja, desvios psicológicos em algumas pessoas, podem acabar gerando injustiça e sofrimento para todo mundo. A ideia é tratar o mal quase como uma doença social, que tem uma causa, uma origem. E o processo, como é que esse mal nasce e se espalha? Bom, para isso também tem um nome: ponerogênese. Pense nisso como a dinâmica de um contágio mesmo. É como a doença social se desenvolve e começa a infectar as estruturas de poder, o pensamento das pessoas, a cultura. E aqui, olha, a gente chega no coração da teoria. A tese central é a seguinte: uma minoria bem pequena de pessoas com transtornos psicológicos, principalmente a psicopatia, funciona como um catalisador nesse processo. São indivíduos que, por natureza, não têm empatia, não sentem culpa, mas são muito bons em manipular esses sentimentos nos outros. Eles seriam, digamos, os agentes infecciosos da sociedade. E quando esse processo todo de contágio à ponerogênese dá certo, pro lado do mal, claro, o resultado é uma coisa terrível. É o que o Lobachevsky vai chamar de um governo patológico. É o conceito central do livro. E esse resultado tem um nome bem específico: patocracia, ou seja, um governo dos patológicos. É um sistema em que essa minoria com anomalias psicológicas toma o poder e começa a impor a sua visão de mundo, os seus valores distorcidos, os seus jeitos de pensar sobre a maioria de pessoas normais. Mas como é que se chega a esse ponto? Não é da noite para o dia. O livro descreve um passo a passo. Geralmente começa com uma ideologia que atrai muita gente. Aí, os indivíduos patológicos se infiltram nesse movimento e começam a distorcer a ideia original. O grupo toma o poder, muitas vezes numa crise. E em seguida vem o expurgo. A nova elite doente elimina os idealistas originais. E por fim, a patocracia se estabelece, governando para si mesma. E como a gente reconhece um lugar assim? Quais são os sinais? O livro lista algumas características bem marcantes. Uma linguagem dupla, onde as palavras têm um significado para eles e outro para a gente. Um paramoralismo,
que é quando eles distorcem a moral para justificar qualquer atrocidade, terror psicológico constante, a paralisia da cultura e da ciência e, claro, a formação de uma nova classe de governantes com essas anomalias. Mas, e aqui vem uma virada fundamental na análise. Mesmo nesse cenário horrível, Lobachevsky notou que a sociedade não é só uma vítima passiva. Existe uma reação natural poderosa que vem da população em geral. Ele deu um nome para isso: imunização psicológica. É como se a sociedade, depois do choque inicial, começasse a desenvolver anticorpos. As pessoas normais começam a sacar qual é a dada daquela realidade patológica, elas aprendem a reconhecer a mentalidade doente, a identificar as fraquezas dela e achar um jeito de sobreviver e resistir. E aí vem um número que, olha, é surpreendente e até dá um certo alívio. Pelas observações iniciais do autor, a imensa maioria das pessoas, algo em torno de 94%, não se deixa transformar por essa patologia. Elas podem ficar com medo, podem ser silenciadas, mas por dentro elas formam uma maioria silenciosa que resiste e que guarda a sua humanidade. Ok, a gente entendeu o problema, a doença, a reação, mas e aí? Qual é a saída? O que a gente faz com essa informação toda? Para Lobachevsky, a solução não é só resistir por resistir, mas desenvolver um novo tipo de compreensão, uma compreensão ativa e científica. É aqui que está a grande virada de chave que o autor propõe. É sair do campo moral, que geralmente foca na culpa e na vingança, e entrar no campo da ciência. A análise ponerológica não quer culpar, quer entender as causas, como uma doença. O objetivo não é retaliação, é prevenção, é criar contramedidas, é construir uma verdadeira imunidade social. No fim das contas, a mensagem do livro pode ser resumida em uma frase do próprio autor. Ele diz: "Nós só podemos vencer este enorme câncer social contagioso se compreendermos suas causas essenciais." Para ele, o conhecimento objetivo, frio, sem paixão, é a arma mais poderosa que a gente tem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Uma questão para a gente levar e pensar. Será que o conhecimento objetivo, a ciência, pode ser mesmo a nossa maior e melhor defesa contra a ascensão do mal nas nossas sociedades? A obra de Lobachevsky, que nasceu de uma tragédia, nos desafia a acreditar que a resposta é sim. Muito obrigado pela companhia nessa jornada e a gente se vê na próxima.